Pesado. Pois é. Vamos que vamos. Sexta-feira, minha gente. E a gente vai entrar agora um pouco mais nas declarações de Jair Bolsonaro. Ele tem falado bastante, aquela entrevista que a gente trouxe ontem para o jornal Folha de São Paulo. Eles trouxeram mais alguns trechos dessa entrevista, inclusive em vídeo, né? E Bolsonaro falou que não houve um racha na direita das eleições municipais. Para ele, aqueles que querem dividir a direita se elegeram por causa dele e não conseguem reunir apoiadores nem em um bar. Vamos ouvir o que disse ele ao jornal Folha de São Paulo. A direita não tem dono, a direita tem um líder, que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. E sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir o que é chamar de direita hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos, tá, que tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra. Bom, ele estava falando aí sobre os outros líderes e é importante trazer um pouco mais de contexto para essa entrevista que também está em texto na página do UOL e também da Folha e publicada hoje no jornal Folha de São Paulo. Essas referências ele traz aos candidatos, ao candidato derrotado à prefeitura, né, o Pablo Marçal, e ele fala também sobre Ronaldo Caiado, de Goiás, que o atacou, e fala também, e sai para o ataque ao deputado federal Ricardo Salles. Mas em relação ao governador Tarcísio de Freitas, porque esse que é um ponto interessante dessa entrevista, o Tarcísio foi colocado no dia da vitória de Ricardo Nunes como o grande líder, o maior responsável pela vitória dele, né? E a gente até ao ouvir aqui outras lideranças da direita, como o próprio Malafaia, o Silas Malafaia, que colocou o Bolsonaro como um líder porcaria, que ele falou uma porcaria de líder, e colocou o Tarcísio como um grande líder também em São Paulo. Bom, o que Bolsonaro disse a respeito do Tarcísio nessa entrevista? É um grande líder, no Estado, na verdade. Ninguém vai me provocar. Recado claro, Josias? É claro para ele, Bolsonaro, né? Agora, tudo que o Bolsonaro está dizendo expressa o desejo dele de se manter relevante para a direita brasileira. Nessa eleição municipal, que acabou de revelar algumas realidades no Brasil, ficou entendido que o Bolsonaro já não controla essa direita, que existe um conservadorismo muito denso no Brasil, mas que esse conservadorismo não se confunde com o bolsonarismo. Então, diante desse cenário, o Bolsonaro se agarra à vitória do Donald Trump como se fosse um tronco. Em verdade, ele abraça um jacaré imaginando que é um tronco, né? O Donald Trump está, evidentemente, representa um avanço da ultradireita no mundo, mas isso não significa que o Bolsonaro se fortalecerá junto ao eleitorado brasileiro, além do que ele já dispõe de força, né? Houve uma entrevista, Fabíola, que foi feita nesta semana, aqui no UOL, com o Valdemar Costa Neto, né? E o Valdemar disse a certa altura, que isso foi há 2 dias, ele disse a certa altura que. E ele tomou a iniciativa de dizer, ninguém perguntou, ninguém falou em cadeia no Bolsonaro, nada. Ele, a certa altura da entrevista, ele diz: olha, se o Bolsonaro for preso, a popularidade dele explode, ele vai a 60% e elege qualquer um. De dentro da cadeia, ele elege. Se você dá razão ao Valdemar, você, evidentemente, o Valdemar não vai admitir jamais isso em público, mas você intui que o Bolsonaro hoje tem mais valor político atrás das grades do que solto para os conservadores do Brasil. E, na opinião dele, a popularidade vai explodir, na opinião do Valdemar, e o Bolsonaro, de dentro da cadeia, apontaria um candidato e elegeria ele que se revelou livre, solto. O Bolsonaro foi vencido pelo Lula em 2022. Agora, em 2024, ele brigou com aliados e colecionou derrotas nos municípios aí, onde fez ou tentou fazer o papel de cabo eleitoral. Colecionou derrotas ao redor do país. Encarcerado, na tese do Valdemar, ele viraria uma espécie de cabo canaveral.
de cabo eleitoral, ia virar um cabo canaveral. Ele lançaria presidenciáveis como os Estados Unidos lançam foguetes. Então, nas palavras do Valdemar, se for preso, ele elege um poste de dentro da cadeia. Então, tomado ao pé da letra, o que o Valdemar está dizendo, com outras palavras, é que o Bolsonaro hoje ele é mais valioso preso do que solto. Não é? Porque preso ele permitirá, ele libertará a direita para discutir alternativas. E não há nenhuma dúvida de que a primeira alternativa hoje da direita no Brasil é o Tarcísio de Freitas, que vai ter que decidir em algum momento se ele vai enfrentar o Lula lá em 2026 ou não. Agora, o Bolsonaro e o bolsonarismo ficou entendido, Fabiola, que eles têm potencial para eleger uma bancada nas eleições proporcionais, bancadas de deputados estaduais, de vereadores, de deputados federais, até de senadores. Né? Agora, numa eleição majoritária, não ao Senado, mas para prefeito, para governador, para presidente da República, aí o buraco é mais em cima e o Bolsonaro não conseguiu ele próprio a reeleição em 2022. Alguns dos seus candidatos a prefeito agora não conseguiram vencer essa eleição majoritária nos municípios. Então, a direita já compreendeu, e o Valdemar já disse isso algumas vezes, que precisa se achegar ao centro, encontrar uma alternativa mais ao centro para ter alguma chance em 2026. E o Bolsonaro hoje conspira contra esse objetivo. E ele tenta se manter vivo nesse jogo, mas estão ali, na virada da esquina, as sentenças criminais a que ele está fatalmente condenado, e ele vai ter esse encontro com o seu futuro criminal. E isso vai dar mais nitidez a essas forças conservadoras no Brasil, Fabiola. O Bolsonaro, quando ele fala sobre essa história do Tarcísio, ele dá a entender um pouco que isso é uma provocação de outros ou até mesmo da imprensa. E até ele diz, só depois que eu estiver morto, antes de eu morto, politicamente não tem outro nome, é o que diz Jair Bolsonaro. Ele falou, pergunta para o Tarcísio, ele falou, o que ele acha. Ele tem falado, o candidato sou eu, prosseguindo a minha inelegibilidade é a prova de que acabou a democracia no Brasil. É tão curioso ver como ele fala, né? Como se ele fosse o maior de todos, de como ele se sente neste lugar. É isso mesmo? Qual é a realidade disso? Quem é ele, quem é Tarcísio? Quem tem mais força? Olha, essas falas do Bolsonaro só mostram que, ao contrário do que ele está dizendo, de fato a direita está rachada. Ele está muitíssimo preocupado com os possíveis adversários dele. E olha, te dizer uma apuração, está na mira dele o controle do Valdemar Costa Neto sobre o PL. Ele está nos bastidores trabalhando para o Rogério Marinho assumir a vaga, está ameaçando que o Rogério Marinho se torne presidente do PL. Por quê? Porque o Valdemar tem dado declarações como essa, de que, olha, o Bolsonaro vai ser um excelente cabo eleitoral para eleger deputados, senadores, etc. Preso ele é ótimo, mas dando a entender isso, que preso ele é ótimo, e dando a entender que há outros nomes, especialmente o Tarcísio de Freitas. Então, o Bolsonaro está incomodadíssimo com isso. A prioridade do Bolsonaro hoje é atacar os seus adversários no campo da direita, porque ele vê que a direita está rachada. É atacar o Caiado, é atacar o Pablo Marçal, o Ricardo Salles e enfraquecer o Tarcísio. Dizer o Tarcísio, olha, em São Paulo, é um líder estadual, não é um líder nacional. O discurso dele está todo voltado para isso. E o medo dele é que Valdemar e que o PL, está notando inclusive a questão do Congresso, que o PL está ali negociando com o Arthur Lira, não anistia ao Bolsonaro, como o Bolsonaro está querendo. Está negociando, enrolando, deixa a anistia do Bolsonaro e desses assuntos para mais adiante. Vamos agora ver ali a raia miúda, o que a gente faz? Diminui as penas da raia miúda, como defendeu o José Múcio aqui no All News, diminui as penas da raia miúda e deixa a anistia do Bolsonaro para as calendas para os bolsonaristas lá na frente trabalharem com um projeto específico. Quer dizer, ele está sentindo que mesmo no PL ele precisa
tentar ter o controle. E o próximo alvo dele, um alvo que ele vai ter, é o Valdemar Costa Neto, como ele teve no PSL, derrubou o presidente do PSL, como ele vai fazer o tempo inteiro. É isso. Para quem está Só um conosco na detalhe, TV. viu, Fabiola? Um detalhe muito rapidinho. É preciso reconhecer que o Tarcísio, de fato, não é uma liderança nacional, né? Nesse ponto, ele tem razão. O Tarcísio de Freitas, para virar uma liderança nacional, para ultrapassar as fronteiras do estado de São Paulo, ele precisa comer muito feijão com arroz ainda, né? Por isso, ele não se desvincula do Bolsonaro, porque ele sairia de São Paulo, com o prestígio que tem em São Paulo, e agregaria ao seu patrimônio eleitoral esse bolsonarismo difuso que existe pelo Brasil, né? Então, essa é a equação. Ele não é, de fato, uma liderança nacional, e daí o Valdemar dizer que não se pode dispensar o Bolsonaro como um apoiador para 2026. Ô, Josias, mas também o que alguns dizem é que Tarcísio também não foi testado nacionalmente, né? Porque essa é a primeira eleição do Tarcísio em São Paulo. Ele também não era. Tanto é que quando ele veio para São Paulo para disputar aqui, esse foi um dos pontos de muito ataque, porque ele é carioca, né? Ele é do Rio e ele morava em Brasília há muitos e muitos anos, assim. Não era uma pessoa de São Paulo, né? E alguns falam, quando os que defendem a força do Tarcísio dizem, mas ele não era uma liderança de São Paulo, né? Então ele não foi testado ainda como uma liderança nacional. Não, E pelo fato de esse ele ocupar um teste cargo extremamente importante, o governador do maior estado, ele tem um destaque no Brasil muito forte. tem um destaque forte, mas a história mostra que governadores de São Paulo que tentaram virar presidentes não foram bem-sucedidos, né? A história recente tem aí inúmeros deles, né? José Serra, o próprio Geraldo Alckmin, e o Tarcísio, de fato, você tem toda a razão, não foi testado. O que prenuncia a dificuldade dele de se converter numa liderança nacional são as pesquisas, né? Algumas que já foram feitas, inclusive pela Quest, mostram que ele tem conhecimento restrito, então ele tem um potencial de crescimento, mas ele é um personagem pouco conhecido em alguns estados. A Michelle, por exemplo, nesses testes que foram feitos pela Quest, é uma personagem muito mais conhecida nacionalmente do que o Tarcísio, e quando ele é associado à figura do Bolsonaro, aí cresce o potencial eleitoral do Tarcísio e de qualquer outro que seja vinculado nessa área mais conservadora ao Bolsonaro, cresce o potencial. Isso foi demonstrado nessas pesquisas feitas pela Quest, também algumas pesquisas encomendadas pelo partido do Ciro Nogueira, o PP, né? Então, essas sondagens estão sendo feitas, Fabiola, e essa debilidade do Tarcísio, em termos de conhecimento, nada impede que ele, depois de ter uma campanha e de se tornar mais conhecido no país, que ele cresça. Mas hoje ele tem essa debilidade, né? Evidentemente, nada que não possa ser resolvido numa boa campanha, se ele tiver desempenho para mostrar e tal, mas existe essa debilidade, sim. Nós vamos ao intervalo para quem está conosco na TV e já voltamos. Mas eu continuo com você aqui. E eu até queria abrir mais uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao deputado federal Ricardo Salles. E relembrar até esse episódio aqui, né? Porque o Ricardo Salles, ele queria muito ser candidato à Prefeitura de São Paulo, não conseguiu. O